Oi, tudo bem com você? Na aula anterior nós tratamos de regra de 3 simples e agora eu vou mostrar como é que faz a regra de 3 composta. Se você entendeu a regra de 3 simples, você vai ver que é bem fácil entender a regra de 3 composta. Eu vou retirar minha imagem, deixar somente os slides para que a gente possa acompanhar melhor o conteúdo, ok? Vamos lá? Ok, então vamos para a regra de 3 composta. O que é a regra de 3 composta? Na verdade, ela é a regra de 3 que envolve mais de duas grandezas. Comparando com a regra de 3 simples, nós temos um exemplo seguinte. Na praia, eu caminho 10 quilômetros em 2 horas. O que eu tenho aí? Eu tenho duas grandezas. A grandeza 1 é distância e a grandeza 2 é o tempo. É um caso de regra de 3 simples. Segundo caso, um ciclista percorre em média 285 quilômetros em 3 dias, pedalando 4 horas por dia. Observe, nós temos aí três grandezas. A grandeza 1 é a distância, a grandeza 2 são os dias, 3 dias, não é isso? E a grandeza 3 horas por dia. Então, o que nós temos? Mais de duas grandezas. É um caso de regra de 3 composta. Vamos então para o método de cálculo. Nós utilizaremos a mesma ideia da regra de 3 simples, sempre comparando cada grandeza com aquela onde está a incógnita, a variável x, que é o que eu quero descobrir. Só que dessa vez nós construiremos um quadro para simplificar a operação. Vamos ver? Vou pegar um exemplo aqui de uma questão de concurso, tá bom? A questão diz assim: o trabalho de varrição de 6.000 metros quadrados de calçadas é feito em um dia de trabalho por 18 varredores, trabalhando 5 horas por dia. Vamos montar aqui o quadro com as variáveis que nós temos. Qual é a metragem que é varrida? 6.000 metros quadrados. Por quantos varredores? Por 18 varredores. E trabalhando quantas horas por dia? Trabalhando 5 horas por dia. Continuando o problema, o enunciado diz assim: mantendo-se as mesmas proporções, 15 varredores varrerão 7.000 metros quadrados de calçadas em um dia, trabalhando por dia o tempo de. Qual é o tempo? Então, o que nós temos aí? Vamos montar passo a passo de acordo com o enunciado. Agora são 15 varredores, olha aí. Varrerão 7.500 metros quadrados. Então a metragem é de 7.500 metros quadrados. Trabalhando por dia, qual o tempo? Então, a minha incógnita x está nas horas por dia, que é o que eu preciso descobrir. Então, agora, nós vamos fazer como a gente fez com a regra de 3 simples. Nós vamos investigar cada grandeza comparando com aquela que está com a incógnita x, para saber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos lá? Vamos comparar primeiro varredores e horas por dia. Então, lembrando que sempre comparando onde está a incógnita. Sempre comparando com onde está a incógnita. Então, vamos comparar varredores com horas por dia. Olha só, nós diminuímos o número de varredores. Isso vai resultar na diminuição ou no aumento de horas por dia, se considerarmos o restante fixo. Ora, se eu tiver o mesmo trabalho para fazer, se eu diminuir o número de varredores, quantas horas por dia eu vou ter? Eu vou diminuir ou aumentar? A conclusão é simples, não é mesmo? Para dar conta do mesmo serviço, a diminuição do número de varredores vai implicar no aumento do número de horas por dia. Então, o que isso significa? Que a grandeza varredores é inversamente proporcional à grandeza horas por dia. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos uma seta invertida aí, olha, mostrando que nós vamos ter que levar o 15 lá para o numerador, no momento de montar a equação, tá bom? Então, colocamos essa setinha para cima, indicando que ela vai ser invertida. Vamos agora comparar a metragem com horas por dia, tá? O raciocínio é o mesmo. Nesse caso, aumentou a metragem. Então, nós temos que analisar. Aumentando a metragem, para dar conta, nós vamos ter que aumentar o número de horas por dia ou diminuir o número de horas por dia. Ora, a resposta está fácil, né? Se a gente aumenta a metragem,
eu vou ter que aumentar o número de horas por dia trabalhado. Então, observe, as grandezas, nesse caso, são diretamente proporcionais. Quanto maior a metragem, mais horas por dia eu tenho que trabalhar. Então, neste caso, nós colocamos a setinha para baixo. Nós não inverteremos a razão metragem, ok? Bom, feito isso, nós temos então, olha, varredores é inversamente proporcional em comparação com horas por dia, e metragem é diretamente proporcional em comparação com horas por dia. Agora ficou bem fácil. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar as frações e igualamos com a fração da incógnita. Mas temos que inverter aquelas que são inversamente proporcionais. Veja bem como é simples. Nós vamos colocar 6.000 sobre 7.500, ou seja, 6.000 dividido por 7.500, vezes, olha o que nós fazemos com a fração varredores. Nós invertemos 15 sobre 18 e igualamos com a fração que está incógnita. É igual a 5 sobre x. Tá? Quando nós temos isso aí, o que nós podemos fazer? Nós levamos o x para lá multiplicando e pegamos os 7.500 e o 18 e levamos também para o outro lado multiplicando. Então, nós vamos ter x vezes 6.000 vezes 15 igual 5 vezes 7.500 vezes 18. Né? É aquela lógica que nós já vimos na regra de 3 simples de multiplicar invertido. Tá? Agora tem um detalhe muito legal. Ao invés de você fazer essa operação que vai dar uma conta enorme, você pode montar a divisão e você pode simplificar. Vamos montar a divisão? X é igual a 5 vezes 7.500 vezes 18, e nós levamos o 6.000 e o 15 para lá, dividido por 6.000 vezes 15. Como que a gente finaliza essas contas utilizando o processo de simplificação? Veja bem, nós podemos simplificar o 15 com 5. 15 dividido por 5 dá 3, 5 dividido por 5 dá 1. Transformamos então o 15 em 3 e transformamos o 5 em 1. Ainda dá para simplificar mais. O que nós podemos fazer? Agora, se nós dividirmos o 3 por 3 dá 1 e o 18 por 3 dá 6. Ainda dá para simplificar? Dá. Nós podemos agora dividir, por exemplo, por 6. Né? O 6, vou dividir por 6, dá 1. E o 6.000 dividido por 6 dá 1.000. Ainda temos mais um caso para simplificar. Olha o que dá para fazer. 7.500, se eu dividir por 100, dá 75. 1.000 dividido por 100 dá 10. Olha o que restou para nós calcularmos. Restou 75 e o 10, porque o restante tudo é 1. 75 dividido por 10 dá 7,5. Voltando à pergunta inicial, quantas horas por dia devem ser trabalhadas? 7,5 horas por dia. Bem simples, não é mesmo? Vamos a um segundo exemplo? O que nós temos nesse segundo exemplo? Uma família com 2 pessoas consome 12 metros cúbicos de água a cada 30 dias. 3 pessoas consumirão quantos metros cúbicos em 7 dias? Vamos montar como fizemos com o anterior? Montamos assim. A primeira grandeza, número de pessoas, 2. O consumo, 12 metros cúbicos. E em quantos dias? 30 dias. Na pergunta, continuamos a montagem. 3 pessoas consumirão quantos metros quadrados em 7 dias? Então, observe, colocamos o 3 lá em pessoas. Quantos metros cúbicos, perdão. Eu acho que eu falei errado anteriormente. Quantos metros cúbicos? X, né? É o que eu quero saber. Em quantos dias? Em 7 dias. Então, agora, nós vamos fazer como fizemos no anterior. Vamos investigar se cada grandeza, em comparação a que está com x, é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos lá? Vamos comparar pessoas e consumo. Observe, quanto maior o número de pessoas, maior vai ser o consumo. Então, a grandeza é diretamente proporcional. Coloca a setinha para baixo. Comparando as grandezas dias com consumo. Vamos lá? Quanto mais dias, também maior vai ser o consumo. Então, neste caso, as grandezas também são diretamente proporcionais. Aliás, eu falei o inverso.
Nesse caso, o número de dias diminuiu. Tudo bem, quanto menor o número de dias, menor será o consumo. Ou seja, a grandeza continua sendo diretamente proporcional. Então, observem que as duas grandezas elas são diretamente proporcionais em relação à grandeza que está incógnita. E o que isso significa? Vamos montar a fração. Nós não vamos inverter nenhuma delas. Observe, 2 dividido por 3 vezes 30 dividido por 7 iguala com a fração que está incógnita. É igual a 12 dividido por x. Vamos fazer o mesmo processo que no anterior? X vezes 2 vezes 30 é igual a 12 vezes 3 vezes 7. Levamos o 2 vezes 30 para lá dividindo. X é igual a 12 vezes 3 vezes 7, dividido por 2 vezes 30. Dessa vez, como você já sabe simplificar, eu não vou fazer a simplificação aqui, tá? Faça a simplificação aí. No final, você vai ter isso aqui, ó. X vai ser igual a 4,2. Então, a resposta é, qual vai ser o consumo? 4,2 metros cúbicos. Muito legal, não é mesmo? Vamos para um terceiro exemplo? Por que eu quero mostrar um terceiro exemplo? Nesse terceiro exemplo, eu vou colocar mais que 3 grandezas. Observe. Em uma fazenda, 10 pessoas conseguem arar manualmente 2.600 metros quadrados em 10 dias, trabalhando 4 horas por dia. Então, vamos lá. Eu tenho o número de pessoas, 10. Quanto que elas conseguem arar? 2.600 metros quadrados. Em quantos dias? Em 10 dias. E trabalhando quantas horas por dia? 4 horas por dia. Observe que nós temos 4 grandezas. Então vem a pergunta. Quantas horas por dia são necessárias para 6 pessoas ararem 7.800 metros quadrados, trabalhando por 20 dias? Vamos lá? Vamos montar bem passo a passo. Quantas horas por dia? Coloco o X ali em horas por dia. São necessárias para 6 pessoas. Coloco 6 ali em pessoas. Ararem 7.800 metros quadrados. Coloco ali na área 7.800. Em 20 dias. Temos aí 20 dias. Ok? Agora, o que nós vamos fazer agora? Comparar as grandezas para saber se são diretamente ou inversamente proporcionais. Agora eu acho que você já está craque no processo, não é mesmo? Comparando pessoas com horas por dia. Olha aí. Se eu diminuir o número de pessoas, para fazer o mesmo serviço, eu teria que aumentar o número de horas por dia. Diminuir o número de pessoas, eu teria que aumentar o número de horas por dia. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Comparando agora área com horas por dia. Se eu aumentar a área, né, passou de 2.600 para 7.800, eu teria que aumentar o número de horas por dia para dar conta do trabalho. Elas são diretamente proporcionais. Olha só, a seta não inverte. Comparando dias agora com horas por dia. Vamos lá? Se eu aumentar o número de dias, eu poderia trabalhar menos horas por dia para dar conta do serviço. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Observe, nesse caso, nós temos duas grandezas inversamente proporcionais, que são pessoas e dias, e uma grandeza diretamente proporcional, que é a área. Então, vamos montar agora a equação. O que nós temos aí? Olha, precisamos inverter pessoas, 6 dividido por 10, vezes, mantemos 2.600 dividido por 7.800, vezes, invertemos o 20 com 10, 20 dividido por 10, igual a 4 sobre x. Bom, então nós temos que x vezes 6 vezes 2.600 vezes 20 é igual a quanto? 4 vezes 10 vezes 7.800 vezes 10. O que fazemos? Levamos tudo que está junto com o x para o lado de lá, dividindo. Então, o que nós temos aí? Vamos lá? 4 vezes 10 vezes 7.800 vezes 10, dividido por 6 vezes 2.600 vezes 20. Tá? Não vou mostrar a simplificação, porque eu já mostrei no primeiro exemplo, né? Vamos direto para o cálculo. Isso aí vai dar 10. 10 o quê? 10 horas por dia. Então, a resposta é essa, 10 horas por dia. É isso, espero que você tenha entendido, né? Como eu disse anteriormente, se você entendeu regra de 3 simples,
Entender regra de 3 composta não tem nada de complicado, não é mesmo? Até a próxima!